Chegaram os reforços de Belo Horizonte. E aí, o que achamos disso? Começando mais um conteúdo aqui no canal Fala Avon, seja membro, né? Os membros, para o que der e vier, participam do nosso grupão de WhatsApp, onde a resenha rola solta todos os dias. E vamos a mais um vídeo aqui falando do tricolor, mais especificamente um vídeo falando das chegadas de Edenilson e de Rafael Cabral e da saída de Gabriel Ogrando. Nada ainda está 100% oficializado até o momento em que eu gravo este vídeo, mas já é sabido, já tem imagens aí dos dois mineiros, entre aspas, né, chegando a Porto Alegre. Eu acho que eles vieram juntos, né, porque o Edenilson vem do Galo e o Rafael vem do Cruzeiro. Tem imagens deles chegando junto, o Fernandão ali, o segurança do Grêmio, pegando os dois, levando em direção a um carro, né, a um veículo. Então imagino que, salvo alguma reviravolta muito atípica, já são jogadores do Grêmio, bem como Gabriel Grando já deve ter ou já deve estar em movimento aí, né, em trânsito em direção a BH, ou até mesmo já deve ter chegado à capital mineira. O que achamos de tudo isso? Obviamente vou dividir aqui o vídeo em duas partes para falar dos dois casos. O caso Edenilson, vou começar por ele, até porque eu já falei dele num vídeo aqui no canal, né? Eu considerei um amadorismo, ainda considero, né? Mas eu vou falar desse caso agora sob uma outra ótica e também de uma forma menos histérica, porque veio, a gente tem que gritar quando tem que gritar, mas também não dá pra ficar o tempo inteiro gritando, né? Chegou, é do Grêmio, vai ter meu apoio, isso é importante ser dito. Um cara que dizem ser gremista, né? E foi sempre muito profissional lá no Inter, inclusive quando era ameaçado, vaiado e colocavam a culpa nele. E é engraçado porque, para eu conseguir dizer melhor o que eu quero dizer sobre este caso Edenilson, eu vou lembrar de um jogador do Grêmio que tem uma característica parecida, não é igual, mas parecida com a do Edenilson. Tcheco. O que eu quero dizer com isso? O Tcheco, ele jogou num Grêmio, né, de vacas magras, que não ganhou nada, e era muito, na minha opinião, injustiçado por isso. Colocavam a pecha nele. Ah, o Tcheco é um perdedor, o Tcheco... Todos não, mas alguns gremistas faziam isso, né? Era uma época tão amargurada do Grêmio, né, tão fracassada ali, durante aqueles 15 anos de jejum de títulos grandes, né? Que, cara, tinha gremista que botava a culpa na geral do Grêmio, sendo que a geral surgiu um pouquinho antes da Copa do Brasil de 2001, então até nem fazia sentido. Mas enfim, desde que a geral surgiu a gente não ganhou nada. Tinha gente que botava a culpa no Banrisul, no patrocínio. Desde que botaram o Banrisul, o Inter começou a ganhar um monte de coisa, o Grêmio não ganhou nada. Então é natural que isso respingue nos jogadores, é até mais óbvio que respingue nos jogadores. Mas o Tcheco, eu acho que ele carregava um fardo que não era totalmente justo, sabe? Eu acho que era ruim com ele, pior sem ele. Eu acho que o Tcheco nos ajudou a ter momentos interessantes naquele período, que não viraram títulos, né? Só ganha um, mas que eu acho que se não tivesse um Tcheco ali, poderia ser pior. Ele segurava umas broncas dentro e fora de campo que eu considero importantes, né? E eu acho que o Edenilson, de certa forma, também viveu isso no Inter, sabe? Ele foi um dos ícones da fase fracassada, mas é um cara que chegou à seleção brasileira defendendo o Inter ali, então acho que era ruim com ele, pior sem ele, né? O Edenilson ajudou o Inter a beliscar títulos importantes que não conquistou, mas que talvez sem ele nem beliscariam, sabe? Então eu acho que, falando da parte técnica um pouco, tem essa questão, tá? Claro que aí agora a gente também tem que lembrar que vai fazer 35 anos em dezembro, né? Um jogador que já está há alguns anos em baixa, e isso tudo vai entrar aqui no combo da análise, tá? Mas, por que eu falei do Tcheco? Não era só para fazer essa relação aí dos bodes expiatórios, né? Dos times sem títulos.
Teve uma vez no Olímpico, que era um Grenal, acho que foi o Grenal aquele do centenário lá, né? Dos 100 anos de Grenais, que o Grêmio ganhou por 2-1 de virada, com gols do Souza de falta e do Maxi Lopes, o argentino, lembra? O Inter sai na frente, acho que foi um gol até do Nilmar, se eu não estou enganado. O Inter sai na frente, faz um gol na goleira do lado dos visitantes, ali até se eu não me engano. Enfim, não vem ao caso. Acho até que talvez o gol da virada, o Inter abre o placar no primeiro tempo, o Souza ainda empata no primeiro tempo lá do lado da geral, e depois o Maxi Lopes faz o 2-1 no mesmo lado do Nilmar ali, é mais ou menos isso. E eu tava nesse dia atrás desse gol aí do Maxi Lopes e do Nilmar, não tava na geral, às vezes eu ia, mas nesse dia eu não tava, eu tava com alguns amigos ali na Social, pertinho da divisa com os visitantes, bem atrás daquele gol. E eu quase briguei com um amigo meu. Aliás, eu discuti com ele, mas a gente quase brigou de vias de fato, assim, tinham mais uns 2 ou 3 juntos ali, que, né, seguraram, mas a gente se desentendeu feio. E a raiz do desentendimento era o Tcheco. Ele tava criticando, falando umas coisas que eu não discordava, e eu rebatendo, e aquela coisa, tu irritado na hora, né? A gente tava perdendo o Grenal até o momento, a gente tava tomando 1-0 naquele momento da briga. E aí, cara, um diz uma coisa, outro exagera, outro não sei o que, daqui a pouco já parte meio que pro pessoal, assim, e aí a coisa esquentou e a gente se desentendeu. Depois, com o passar do jogo e com a virada do Grêmio também ajuda, né? Tudo fica mais calmo. A gente meu, besteira, vem cá, meu, para com isso, não sei o que, e nos reaproximamos, fizemos as pazes, assim, e ficou tudo bem com a gente no final do jogo. E neste momento em que ficou tudo bem, este meu amigo diz uma frase que é meio óbvia, não tem nada de genial, nada de atípico na frase dele, mas que se aplica ao que eu vou falar agora da direção do Grêmio. Ele falou assim, ele tá ali querendo passar um pano quente, dizendo, desculpa também, eu também viajei, não sei o quê. E daí ele fez uma vírgula assim, cara, mas assim, eu não tenho nada contra o Tcheco, eu cobro dele porque eu sei que dele dá pra esperar bastante. Eu concordo contigo que ele é bom, e é por isso que eu me irrito mais com ele. Eu não tô dizendo que o Tcheco é horrível, que o Tcheco... Eu acho que ele tem uma qualidade diferenciada, ele é um jogador diferenciado, por isso que eu fico mais indignado com ele, por isso que eu faço essas cobranças a ele. Nem vou entrar no mérito se eu acho que ele estava certo ou errado em fazer as tais cobranças, ou se, enfim. Mas, cara, é exatamente isso é exatamente por isso que eu fico tão puto da vida quando eu vejo algumas contratações que o Grêmio está fazendo. Como o próprio Edenilson, né, cara, que não tem indícios de que vai resolver a nossa vida, é apenas mais uma opção interessante, confesso, interessante para elenco, né? Mas já com 34 anos para 35, ouvi falar, e aí não tem confirmação, que é 600 mil reais por mês por quase 3 anos, até o fim de 2026, com essa idade, cara. Olha, tipo, Natan Pescador Feelings, né? Acende aí uma luzinha de alerta, porque o jogador chega uma idade que o jogador acaba. E o Edenilson tá bem nessa fronteira que se é que já não acabou, pode estar querendo acabar. Então é muito tempo com um valor muito elevado, cara, se for verdade. Então, assim, eu acho que tem traços de amadorismo, sim. É a famosa contratação óbvia de quem era do rival e jogava bem, de quem jogou bem contra a gente, de quem jogou bem contra o Inter, de quem é vizinho do treinador lá no Rio de Janeiro, sabe? Tudo que eu já falei naquele outro vídeo, não vou ficar repetindo aqui, mas me incomoda em vários níveis essa contratação. Por quê? Porque eu depositei muita confiança nessa gestão. São pessoas jovens, esclarecidas, que, né, entraram com um discurso de profissionalismo que eu, inclusive, ajudei a apoiar a chapa, né? E tipo, cara, eu vi vários indícios aqui e ali, não vou aqui fazer uma retrospectiva da gestão e nem nada parecido, mas que não me pareceram movimentos profissionais, sabe? E o do Edenilson é um deles, cara. Agora, se eu tô sentado aqui no meu sofá, tomando um café, e de repente alguém fala assim, Lucas, tu nem sabe, a CBF obrigou o Galo a dar o Edenilson pro Grêmio, porque tem uma cláusula lá que o Galo infringiu e o Grêmio foi prejudicado, não sei o quê, e aí, cara, sei lá, uma loucura, tô inventando uma história nonsense. Eu ia dizer assim, cara, ok,
ok, poxa, de repente é uma opção mesmo. Se ele ainda tiver alguma lenha para queimar, vamos ver, né? Cara, é uma opção interessante. Eu não acho que o Edenilson vai ser o quinto reserva. Por que foram trazer? Esse cara não vai nem fardar. Eu não acho isso. Só que eu esperava uma gestão que lembrasse do Ener Valencia lá escondido não sei onde, que lembrasse, sabe, de um Pedro Jeromel que estava escondido ali na Espanha depois de jogar num time pequeno da Alemanha por tanto tempo, que lembrasse de um Dudu, quando o Grêmio trouxe o Dudu lá no leste europeu, um gurizinho que estava no Curitiba, depois saiu e sabe, vem por empréstimo na ocasião. Sabe, que o Grêmio talvez apostasse num Maicon, que estava sendo vaiado no São Paulo, mas que tem bola, ainda é jovem, e de repente, respirando novos ares aqui, pode queimar uma lenha. Eu esperava uma gestão, né? E geralmente quem faz isso muito bem são executivos de futebol profissionais, né? Remunerados e competentes, que conseguem, às vezes, ter o Rui Costa, né? Que trouxe o Jeromel, às vezes são esses caras que têm essa competência, até essa disponibilidade de tempo, né? Que não são dentistas na hora vaga, advogados, pintores, marceneiros, médicos e afins, né? São os caras que são da profissão, são remunerados e estão lá com todo o tempo e estrutura disponível para cavocar esse tipo de oportunidade. E o Edenilson não é esse tipo de oportunidade. Mas como eu disse, eu esperava dessa direção que nos levasse para passar as férias em Cancún. Em Cancún, ela tá levando para passar as férias em Xangri-Lá. E é por isso que eu venho aqui abrir o meu microfone. Aliás, tô até sem microfone no momento, preciso comprar um novo. Abro aqui minha câmera para dizer que eu tô desapontado, cara. Porque eu esperava muito mais. Agora, se eu não esperasse nada, me falasse assim, vamos para Xangri-Lá nessas férias, eu ia dizer, poxa, legal, uma praia bacana, já tive lá algumas vezes, curti um solzinho na beira da praia, o mar, é legal. Eu não tô achando que Xangri-Lá é desprezível, no caso de Edenilson é desprezível. Agora eu tava com expectativas um pouco mais elevadas, cara. É esse o meu ponto sobre Edenilson. Mas agora que veio, né, agora que eu já sei que eu vou ter que ir para Xangri-Lá, também não vale ir de cara amarrada e ficar trancado dentro do quarto com a luz apagada e resmungando. Beleza, vamos apoiar, que venha, que jogue, que seja importante, que seja útil e que finalmente consiga conquistar um título, coisa que nos últimos anos lá ele não viu a cor. E sobre o Rafael Cabral, a prosa é diferente, cara. Eu sou totalmente a favor, e eu acho que a direção fez esse movimento pensando nisso, eu sou totalmente favorável a vender ou emprestar o Grando. E o empréstimo do Grando tem um caráter de vitrine, é óbvio. Aqui ele está sem clima, está sem espaço até mesmo, perdeu um pouco, né, perdeu um pouco o lugar na fila ali. E não vai conseguir vender um cara que não está sendo usado. Lá no Cruzeiro, eu acho que ele não chega já como o grande titular, mas talvez ele consiga galgar este espaço lá no clube. E se for bem, talvez possa gerar frutos para o Grêmio. Nesse sentido, eu estou totalmente fechado com a direção, eu acho que ela fez o certo. Agora, por que trazer o Rafael Cabral? Deixa o Marquezinho ali então, velho. Deixa o Marquezinho. É outro goleiro em decadência, né, no sentido da idade também, tem quase 10 anos a mais que o Grando, né? O Grando faz 25 agora em maio, o Cabral faz 34 agora em maio, né? Então, tipo assim, cara, um cara que tá sendo vaiado lá no Cruzeiro, que saiu de lá porque não tinha clima, muito pior o clima dele lá do que o do Grando aqui. O do Grando aqui nem é tão horrível, a gente apenas não confia nele, né, para ser o nosso goleirão, mas assim, lá o Cabral tava insustentável. E é esse cara que vai ser o nosso titularzão. Estofo por estofo o Marquezinho também tem. E até acho que o auge do Marquezinho é maior que o auge do Rafael, né? Então, cara, mas Lucas, veja bem, a direção tentou, eu não sei, tá? Supondo, tentando aqui achar um atenuante. A direção tentou, de tudo que é jeito, só mandar o Grando pra lá e eles não aceitaram. Porque eles estavam também querendo se livrar dessa bucha chamada Rafael Cabral. E aí o Grêmio, para não perder a oportunidade de vitrine pro Gabriel, acabou topando, troca um pelo outro e vamos resolver pelo menos um problema, que é deixar o Grando jogar.
Tudo bem, até entendo, mas ainda assim acho que não é uma grande solução. Acho que é mais um tumulto na questão do goleiro, é mais um ingrediente, mais um problema, sabe? E aí tu mina a confiança do Marquezinho, do próprio Kaique, até um pouco mais a partir do momento que tu traz um novo goleiro, mesmo que seja para um caráter de disputa ali, de titularidade, enfim. Eu não gosto, talvez eu tentasse passar o Grando para o mercado de Portugal, aquelas coisas, sabe? Que sempre tem um time querendo levar aos Estados Unidos, não sei o quê. Eu acho que dava para tentar fazer isso com o Grando, ele ainda é muito jovem. Mas essa do Rafael ter vindo, eu não entendi, sinceramente. Só que eu acho que o ponto, para mim, que define assim, a cagada da direção na questão dos goleiros vai muito além do episódio Grando e Rafael, porque como eu disse, eu até entendo, né? Eu entendo até a segunda página, talvez eu entenda até a terceira e a quarta se a direção explicar o que aconteceu, se tivesse uma questão com o Grando que estava atrelada ao empréstimo do Rafael. Beleza, beleza, aí já é perfumaria. Agora, a direção do Grêmio teve a chance, como diz um amigo meu, ela deixou passar o Rocher por baixo das pernas dela. O Rocher passou por baixo das pernas do Antônio Brum. Eles não só não contrataram, como ainda deram letrinha. O Brum, né, especificamente, deu letrinha numa coletiva dizendo: pelos valores que eu tô sabendo aí que o Inter contratou, nem contrataria mesmo, né? E o cara, embora tenha passado por uma questão física agora, que demorou um pouquinho, é uma segurança pro time do Inter. A gente sabe que quando chega um goleiro que é uma segurança, cara, tu tem que te agarrar nele. Porque a gente acha um Darley e depois fica anos batendo cabeça com Tavarelli, com não sei quem, com não sei que lá, papapá. Aí acha um Groy, aí fica anos batendo cabeça com, sabe, com Paulo Vitor, com... cara, sabe, cara. Caro não é o que custa o Rocher, caro é tu gastar com 5 goleiros que não vão te resolver. Caro é tu ser eliminado numa fase de mata-mata porque o teu goleiro tomou um gol defensável. Isso que é caro no futebol. Isso que é caro. Esse discurso eu fazia muito parecido quando a gente estava falando de Kahneman. O Kahneman tinha aquela pecha de estar velho, e eu sempre dizia, gente, velho é o Jeromel. O Kahneman tem 30 e poucos ainda, sabe? E fez uma cirurgia no quadril, que talvez, né? Eu acho até que ele tá voltando bem esse ano, e tá melhor e tal. Mas enfim, a gente sabe que o Kahneman tem as questões dele, de cartão, de não sei o que lá. Mas o Kahneman é um zagueiro seguro, ele te dá uma segurança, ele te dá um estofo, um piso mínimo, né? Que tu sabe que dali não baixa, né? E quando tu acha um Kahneman, mas ele queria 800 mil para renovar naquele ano de não sei quando, cara, é barato. Quando tu acha um zagueiro confiável, é barato. Caro é tu ficar mais 10 anos gastando 400 mil com o Vini, 500 com o Eli, aliás, Rodrigo Eli, que foi um investimento que a direção optou por fazer quando ela tinha a possibilidade de pagar o Rocher ou um zagueiro, um goleiro ou um zagueiro. Daí era o Rocher e o Eli. Ela escolheu o Eli. Beleza, foi errado, mas até é um erro que eu confesso que talvez eu fizesse o mesmo, porque o Eli me enganou também, eu achei que ele daria certo. Agora, se tu acha uma bola de segurança, se tu acha, e o goleiro é uma posição crucial, né, onde começa o time ali, se tu acha esse cara de confiança, cara, te agarra nele. Mas é caro. Paga porque mais caro é não ter essa peça. Então, a raiz do erro da direção, lembremos, tá ali. Agora, se tinha que vir o Rafael ou não, se o Grando tinha que ir pro Cruzeiro, ou pro Juazeiro, ou pro Real Madrid, a gente pode discutir o sexo dos anjos aqui, cada um vai ter uma opinião, mas é o de menos. A gente tá nessa encruzilhada dos goleiros do Grêmio devido a um erro que foi anterior, e mais do que deixar de reforçar o time com qualidade, ainda reforçou o rival, o que é um agravante muito, muito pesado. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.